Sejam todos bem-vindos à casa, especialmente porque não é noite de atividades. Vamos ao Vinha de Luz, mensagem 107, joio. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Orientação de Jesus em Mateus, capítulo 13, versículo 30. Diz Emmanuel: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e nesse sentido o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído e pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é uma região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Clóvis, Jesus não precisava de agrotóxico. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se substanciam, ou melhor, se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega a época da ceifa, depois do tempo de expectativa e de observação, se faz necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia e tem a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, se exige a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. A Gleice ontem, né, Laura, falou da lagarta e da borboleta, né? Da metamorfose também. A mensagem de Emmanuel complementa, né? Nesse instante vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas. Momentos difíceis que vivemos, né? Em gritos de alarde e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável, muito próprio para os nossos dias. No entanto, se verifica apenas a destruição das nossas aquisições ruidosas ou inúteis. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Do Vinha de Luz do nosso irmão Chico. É com amor que aqui estamos hoje nesta casa, sentindo nosso coração grandioso. Hoje fizemos uma boa escolha. Na vida nós temos escolha. E hoje, que maravilha! Escolhemos estar aqui. Gratidão. Gratidão, Senhor. Com certeza, fomos orientados, auxiliados a fazer uma boa escolha. Que cada despertar nosso de consciência, de reflexão, vamos fazer uma boa escolha. Amando-nos primeiro, cada olhar, nós, em frente ao espelho, somos centelhas divinas, somos amor, somos a luz de Deus, aqui
Nós somos deuses. E não nos damos conta a força que temos dentro de nós. Senhor, obrigado quando nos disseste, vós sois deuses. E hoje a minha consciência me mostra isso. Sim, eu, vocês, nós somos deuses. Vamos orar a nós como os deuses que somos, valorizando o nosso dia, a nossa vida, a nossa família e a sociedade em todo. Obrigado, Pai. Aqui estou em tua casa e volta com essa energia emanada dos irmãos que aqui vieram e os tarefeiros da casa. Em nome de Jesus, que prontamente nos concedeu essa grande luz, essa grande oportunidade de estudo. Obrigado, 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 Pai, por nos investir com essa luz. Muito obrigado, muito obrigado. Muita paz a todos. Falando um pouco do nosso convidado de hoje, então, para dar início, nós estamos com o nosso irmão Clóvis Portes, de Ipatinga, Minas Gerais, um irmão que nós conhecemos através da internet, que começamos um diálogo muito produtivo, muito proveitoso no campo da divulgação doutrinária. E o Clóvis está aqui em Santa Catarina, em Barra Velha, também em Pissarras, hoje, amanhã Barra Velha e na quinta-feira em Balneário Pissarras, no Elo de Amor, respectivamente Jesus de Nazaré e Recanto de Luz, com essas atividades que ele traz. A gente conversava muito nos grupos de estudo com o Clóvis, assim rapidamente, e o Clóvis complementava algumas coisas que eu colocava e me chamou a atenção pela forma como ele conhecia o movimento espírita na América Latina. E um dia a gente estreitou os laços, né, Clóvis? Aí disse, não, Gilberto, que eu também faço. Eu fiz algumas considerações, deve ter um ano e meio, né, quase 2 anos, algumas considerações sobre o crescimento do espiritismo em Cuba, por conta dos relatos da doutora Marlene Nobre, né, da saudosa Marlene Nobre, e também do próprio Conselho Espírita Internacional, que promoveu lá um congresso, e da aliança do Edgar Arbon também. E o Clóvis veio complementando, não, Gilberto, mas aí temos atividades em outros países, também no Paraguai, também na Venezuela e também na Europa. Eu digo, opa, temos que trazer esse homem para cá. Então o Clóvis profissionalmente é analista de projetos do setor de mineração. Ele atua na comunidade espírita Amor, Luz e Esperança de Ipatinga, em Minas Gerais. Já há quase 40 anos. Traduz e edita, né, além de estudar, né, livros espíritas, convertendo-os para idiomas europeus, assessorando, né, a tradução a partir do Esperanto como língua base, porque o Clóvis é esperantista, né? Então, há muitas décadas fala o Esperanto e com o conhecimento da língua pode assessorar. Eu vi ele outro dia pedindo informações do pessoal sobre russo, acredito que seja um projeto dele agora, né? Mas para a gente ter uma ideia, né? Como ele viaja, então ele já assessorou a conversão de obras de Kardec para os idiomas lituano, estoniano, tcheco, húngaro, polonês e espanhol, tendo o Esperanto como língua ponte, e também já efetuou palestras, tanto na Europa, tanto no leste europeu, como aqui no Paraguai, na Bolívia, na Venezuela, em Cuba, né? E também aí, como falamos, Europa, Suécia, Bélgica, República Tcheca, Polônia, Estônia e por aí vai. Então o Clóvis está conosco hoje, ele integra um coletivo de estudos que nós temos na internet, chamado Espiritismo e Justiça Social, o SEJUS. Então lá nós promovemos estudos da obra de Allan Kardec e da obra espírita em geral, com vários vídeos na internet, estudando várias obras. Depois a gente pode até detalhar também esse trabalho. Meus caros amigos, agradeço antecipadamente pela simpatia, pela receptividade, do acolhimento dos nossos companheiros aqui de Santa Catarina. Que nos guarde os bons espíritos, companheiros de jornada, sustentam os nossos desafios da existência, para que nós, os encarnados e a massa dos desencarnados que nos encontramos aqui nesta noite, possamos confraternizar, aprender e crescer. Na década de 1930, o Espírito Emmanuel
escreveu uma obra que alargou grandemente a visão antropológica da humanidade para nós, os espíritas, que é a obra A Caminho da Luz. Nessa obra, ele faz um traçado da evolução da humanidade, uma síntese, logicamente muito sintetizada, desde os primórdios da evolução da espécie humana no planeta, num período em que ele chama desde 2.500.000 anos atrás, no período dos australopitecos, em que o princípio espiritual desenvolvia-se para alcançar a idade da maturidade como espírito simples e ignorante, até o momento da egresse, quando torna-se egresso na Terra, os espíritos vindo de capela. A partir daquele momento, a visão de nós, os espíritas, como humanidade, alargou-se de maneira exponencial. Porque até então, nós víamos na visão de Allan Kardec, que foi a visão sintética que ele pôde trazer até então, que nós éramos espíritos, ou que nós somos espíritos, que vivemos no planeta nos processos reencarnatórios, mas sem essa visão da amplitude que o Espírito Emmanuel ajudou-nos a entender. Posteriormente, o grande Herculano Pires, que tem aqui na sala uma homenagem a ele, fez uma abordagem apresentando o que ele chamou de antropologia espírita, em que ele demonstra, através dos seus estudos, que as fases de conhecimento e de avanço espiritual que cada um de nós passamos através dos evos, nas múltiplas encarnações, dá a cada indivíduo um horizonte específico em que ele pode vislumbrar na sua condição evolutiva, o contributo que ele pode trazer à humanidade e a si mesmo. Corroborando a questão 540 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se aqueles espíritos que agem para provocar os fenômenos da natureza, se aqueles espíritos agem por um instinto natural ou se eles agem movidos por um conhecimento de causa. Ao que os espíritos responderam que esses espíritos, eles agem de acordo com o nível de entendimento a que eles podem possuir, e que esses espíritos agem sem o perceber, na maioria das vezes, para contribuir para os grandes efeitos. E conclui dizendo da seguinte forma: é dessa forma que tudo se encadeia no universo, desde o átomo ao arcanjo, que começou por ser átomo. É uma síntese tão extraordinária, falada nos anos 50 do século XIX, que somente pode ser entendida hoje quando a física quântica começa a bisbilhotar na intimidade do átomo e nos ajudar a entender esse complexo sistema de forças que agem na matéria para entendermos o espírito. E então, a concepção do homem enquanto homem na visão espírita, nesse exponencial crescimento que a obra de Emmanuel nos deu, veio nos ajudar a entender os dias atuais. E então os antropólogos, até então, tentando explicar a humanidade, porque a palavra antropologia é a união de duas palavras gregas, anthropos e logos. Anthropos, que significa homem, o ser humano, e logos, ologia, a ciência que estuda o homem. Os antropólogos conseguem entender o homem dentro de uma faceta materialista, tenta explicar o homem dentro da sua evolução através dos séculos e dos milênios, para poder conceber as suas teses ou as suas doutrinas científicas. Somente o Espiritismo conseguiu apresentar o homem com a sua integridade total, aquilo que Herculano Pires chamou de seres interexistentes. Diz Herculano Pires que nós somos, os espíritas, seres interexistentes, que nós não somos só existentes. Nós temos consciência de que nós interagimos ao longo das múltiplas encarnações, e nessa relação das múltiplas encarnações,
nós somos conscientes que nós não estamos aqui pela primeira vez e não estamos também sequer a última, e que o nosso processo evolutivo dá-nos a concepção de uma concepção cósmica universal. Clóvis, lembrando que o mesmo Herculano dizia que entre os interexistentes, Chico era o maior, né? Porque Chico estava realmente... Além dessa interexistência, não só Chico Xavier, mas todos os grandes iluminados, aqueles indivíduos que conseguiram sobrepor a condição humana. Na questão do Livro dos Espíritos, uma delas, Allan Kardec explicita de que, através da fala dos Espíritos, que quando nós encarnamos, nós passamos a ter dupla natureza, não é dupla personalidade, porque a personalidade é única, é natureza. Nós passamos a ter a natureza espiritual que nós trazemos pela nossa condição de espíritos livres antes da matéria, e passamos a ter a condição animal, que é a condição corporal que nos constrange durante o breve período do berço ao túmulo. E essa condição dessa dupla natureza faz com que nós tenhamos ainda os apegos à nossa ancestralidade e os anseios da nossa libertação espiritual. E é por isso que vai aparecer, eu vou abdicar e é por isso que vai aparecer dentro do nosso processo aquela questão magnânima da espiritualidade e da religiosidade. Uma dicotomia que nós vivemos na nossa sociedade ainda agora, dada a nossa condição de espíritos inferiores. A religiosidade, diz a nossa concepção dos antropólogos, que a religiosidade é inerente ao homem, que desde as suas pesquisas mais antigas, desde o homem da caverna, encontramos princípios da religiosidade, que ficaram gravados nas paredes das cavernas, que ficaram através das escavações fósseis demonstrados que nós somos seres de natureza religiosa. Mas, dentro desse processo da religiosidade, estudando-a, os antropólogos fizeram algumas afirmações. A primeira delas é que o homem tornou-se um ser religioso porque ele tinha necessidade de explicar os seus medos diante da natureza a que ele estava convidado a viver. Por exemplo, os nossos índios brasileiros. Quando o índio brasileiro vai caminhando pela floresta, ele começou a deparar com formas diferentes da natureza que não tinha explicação racional para a sua condição evolutiva. E por isso mesmo, aquele índio passou a venerar aquelas coisas. Por exemplo, as serras, as montanhas, aquela mais alta montanha, aonde nos dias de tempestade os raios desciam, e que eles, pela sua condição, não podiam acessar aquele pico, deram a esse pico o nome de terra sagrada, de montanha sagrada, de pico sagrado, dando a ela a condição de que ali podiam estar descendo os deuses, ou lançando os deuses os seus fogos, para demonstrar a sua força com seus estrondos, para dessa forma, o índio explicar a condição pela qual ele tinha que venerar uma montanha. Aqueles outros indivíduos caçadores das épocas mais primevas, que ao adentrar pelas suas caçadas, deparava-se com uma formação, por exemplo, de uma árvore, que não tinha uma forma diferente das outras, que lhe provocava um impacto, que lhe fazia raciocinar sobre alguma coisa que podia ter criado aquela árvore retorcida, aquela forma que lembrava uma cara, lembrava uma forma exótica, que ele não tinha explicação. E por isso mesmo passaram a venerar as árvores. E diz os antropólogos que é dessa forma que o homem foi fixando na litolatria, na fitolatria, na adoração de árvores, de plantas, de pedras, etc., foi transformando isso em religiosidade. E através desse processo, ele foi trazendo para os dias atuais as formas de adoração, que foram ficando no seu psiquismo, até o momento em que esse homem conseguiu ele mesmo elaborar as suas formas. Começou-se a elaborar as estátuas dos deuses. Desde as épocas mais primeiras, narra-nos a Bíblia, de que os judeus veneravam um bezerro de ouro, porque para aqueles povos nômades, o gado era a riqueza mais preciosa, porque
porque lhes dava alimento, lhes dava sustentação, status de poder, e por isso mesmo nada melhor do que colocar um filhote do boi, o bezerro, numa forma do metal mais precioso e caro, que era o ouro. E por isso mesmo passaram a adorar o bezerro de ouro. Era uma forma de religiosidade. Até o momento que diz a Bíblia que Moisés, descendo do monte, ele apresenta as tábuas da lei. E o primeiro mandamento era aquele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Não farás imagem ou semelhança de algo que seja representativo dos deuses. E naquele momento, os judeus passaram então, por respeito à lei de Moisés, a abandonar o culto do bezerro de ouro e outros cultos, mas passaram, por uma questão de transferência psicológica, a adorar outra coisa, que é, por exemplo, a Bíblia, a Torá dos judeus. Passaram a tê-la como a pedra fundamental da sua religião. Passaram a adorá-la. Transferiram a sua crença num Deus de ouro para um Deus de papel, de papiro. Da mesma forma, esses judeus passaram a criar outros símbolos, como a menorá, que é aquele símbolo que fica estampado nos templos, nas sinagogas judaicas, para representar a chama divina, onde se colocam as velas, para que ali eles possam ter alguma maneira de expressar a sua religiosidade. Isso é religiosidade. Esse processo foi passando ao longo do tempo, absorvido na nossa mentalidade cristã, para esse período em que, durante vários séculos, nós tivemos as igrejas entupidas de formas religiosas as mais diversas. Cada indivíduo podia criar a sua afeição por determinado santo, por determinada forma de adoração, criar essas formas em formas de estátuas, de pinturas, etc., que ficou registrado nas nossas catedrais ao longo dos séculos. Até que, muito recentemente, a Igreja Católica ajudou a fazer com que essas crenças fossem melhor amainadas e diminuísse essa crendice nas formas mediante a qual os homens transferem as suas ansiedades para uma forma de religiosidade. E que nós, os espíritos, não escapamos, porque nós somos egressos dessas múltiplas religiões. Nós somos egressos do catolicismo, especialmente, do judaísmo. Nós somos egressos do protestantismo e nós temos a ânsia de cultuar alguma coisa. Os protestantes afirmam que são contra a adoração, mas eles adoram a Bíblia. Transformaram a Bíblia no seu fundamento e transformaram as religiões fundamentalistas, em que o indivíduo está esvaído de qualquer sentimento maior de espiritualidade, mas está cheio de religiosidade. Ele frequenta cultos, ele adora a Bíblia, ele ajoelha-se, como os muçulmanos especialmente, diante dos seus símbolos de crença, como a manifestação da sua crença. O católico vai do Brasil inteiro a visitar a cidade de Aparecida, um momento de religiosidade, às vezes vazios de conteúdo. E numa das minhas viagens recentes pelo interior de Minas Gerais, encontrei um pobre homem carregando uma cruz no ombro, já esfolado. A cruz, segundo ele me disse, pesava 33 quilos, para representar a idade de Jesus Cristo que morreu. Porque ele estava indo para Aparecida do Norte, estava ainda no norte de Minas Gerais, uma distância de quase 1000 quilômetros, arrastando uma cruz, porque tem muita religiosidade, mas talvez muito pouca espiritualidade. Indivíduos que, como nós, ainda temos esse psiquismo atravancado de que nós iríamos transferir para um objeto, para uma coisa qualquer, as nossas ânsias e agradar aos deuses. Uma outra casa espírita em Minas Gerais, em que eu fui falar, havia na tribuna um busto de Allan Kardec em tamanho natural, em bronze. Mas o peito do Bruce estava brilhante, porque os espíritas daquela comunidade, quando chegam naquela casa espírita, colocam a mão no busto de Kardec para serem abençoados. Porque trazem na sua ancestralidade a necessidade de manifestarem alguma coisa a sua religiosidade. Mas infelizmente a maioria ainda não são capazes de dar um bom dia, a dar um sorriso largo da caridade, mas são capazes de manifestar a sua religiosidade.
As nossas sociedades modernas trazem os seus fetiches, as suas formas de expressão religiosa, mas a nossa sociedade é carente de espiritualidade. Porque a espiritualidade é outra coisa. Nós vivemos a dicotomia, somos muito religiosos e pouco espiritualizados. Aí quando aparece uma figura magnânima, como Teresa de Calcutá, que tinha muita espiritualidade e muito pouca religiosidade, ou quase nenhuma, nós ainda usamos e dizemos, isso é uma santa. Minha irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, criaturas que sobrepuseram-se à formalidade humana, às fatalidades da nossa cultura humana, para estar acima dessas misérias humanas, e entenderam o que é a espiritualidade. Esses foram aqueles que é exemplo de Jesus Cristo, que vivendo no meio daquele povo altamente religioso, teve a audácia de ser um homem arreligioso, que não tinha religião, que estava acima do processo, que tinha uma visão, o horizonte espiritual alargava-se a dimensões cósmicas. Aí encontraremos Mahatma Gandhi, vivendo numa multirreligiosa Índia. E quando o repórter lhe pergunta, afinal de contas, qual a sua religião? Ele disse, eu sou cristão, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou hindu, eu sou todas as religiões. Porque ele havia entendido que as religiões eram apenas a formalidade, o que valia era a interioridade. E esse é o processo doloroso pelo qual nós deveremos fazer a separação, o corte do cordão umbilical. Somos ligados à religiosidade, por uma questão antropológica, por uma questão de resquícios da nossa animalidade. E nós somos criaturas baldas de espiritualidade, porque não conhecemos a essência dos valores morais que nós estamos garimpando na doutrina dos Espíritos. Os Espíritos têm falado, todos os nossos ouvidos têm ouvido, têm lido, têm acompanhado a trajetória majestosa da doutrina dos Espíritos. E os Espíritos têm falado desde Allan Kardec sobre a espiritualidade. Allan Kardec apresenta o Livro dos Espíritos, mas já no Livro dos Espíritos, ele começa a trabalhar a espiritualidade, apesar de que na introdução do livro ele diz que é uma obra filosófica, é uma filosofia, mas é uma filosofia espiritualista, porque leva o indivíduo a pensar sobre a sua espiritualidade, para que ele possa abdicar da religiosidade. Na questão 627 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, se Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, tem ensinado à humanidade tudo o que nos compete saber, qual a importância então do ensinamento dos Espíritos? Porque Allan Kardec era terrível. Ele questionava os Espíritos, já que vocês falaram isso, por que estão ensinando coisas novas? E os Espíritos disseram, porque a mensagem de Jesus foi vendida, foi arrasada pelos interesses humanos, e é necessário que agora a mensagem seja colocada pura e cristalina, para que ninguém tenha o pretexto de ignorar a verdade. Era necessário então que esse resgate da espiritualidade, porque o homem, nós somos escravizados à religiosidade. E a religião propagou as maiores guerras da humanidade, foram as guerras religiosas. Elas foram as que trouxeram os maiores, que trucidaram o maior número de criaturas na humanidade, foram as guerras religiosas. Não foram as guerras por petróleo, não foram as guerras por dominação do ouro, não foram as guerras por dominações de brigas étnicas entre os povos, foram as guerras religiosas, terríveis, as mais sanguinolentas. E nesse processo de equívocos é que nós viemos emigrando de encarnação em encarnação e tendo o dever hoje de abdicar da nossa religião exterior para buscar a interior, que se chama espiritualidade. O processo da espiritualidade é mais terno, trabalha exatamente aqueles valores que foram por Laura aqui colocados na prece, do sentimento, dos valores internos, em que não se busca as formalidades, mas busca a interioridade. Esses valores da espiritualidade que sem eles nós seremos mendigos de luz. Sem eles nós seremos criaturas baldas do conhecimento espiritual e da experiência espiritual,
que é o que vale, o que interessa, é o que trabalha em nós, para que nós possamos libertar do ciclo das múltiplas encarnações, diz o Espírito Emmanuel. É necessário que o sentimento do amor cósmico seja impregnado em nós, mas para isso é preciso passar pelo processo do burilamento espiritual, que nós tanto chamamos de reforma íntima, que nós pouco sabemos disso. Porque a reforma íntima é um processo em que o indivíduo tem que trabalhar na sua individualidade, no seu personalismo. Ele tem que lutar contra ele mesmo. É um processo doloroso. E aí nós, como nós somos muito religiosos, ainda como espíritas, nós temos aquela mania que foi trazido das múltiplas encarnações, de tentar explicar o Evangelho de Jesus, de conformidade com a nossa maneira de pensar. Aí nós vamos encontrar os grandes homens da humanidade, que quiseram explicar o Evangelho de Jesus e caíram no extremismo. Lembramos, por exemplo, de João Calvino. Foi o mais intelectual depois de Lutero. Ele escreveu as Institutas. As Institutas faz base até hoje das religiões protestantes, como o presbiterianismo, a batista, etc. A doutrina de João Calvino era uma doutrina em que ele tornava rígido o ensinamento da Bíblia, conforme ele entendia, para ser aplicado aos protestantes. E as Institutas tornou-se o fundamento, a doutrina fundamental do protestantismo. Mas João Calvino, quando ele foi governador de Genebra, na Suíça, durante 4 anos, 48 meses, ele mandou para a forca 58 homens e mulheres, porque não seguiam as suas Institutas, que foram enforcados nas praças de Viena, porque eram criaturas que haviam deixado de cumprir as regras do protestantismo, conforme ele havia ensinado. Mas era religioso e é venerado até hoje. Mas, por interessante que seja, 2 anos atrás eu tive uma experiência extraordinária. Na nossa região, há um médium sonambúlico extraordinário, um rapaz, um senhor já muito pobre de conhecimento intelectual, mas de uma mediunidade fantástica. E eu estava num trabalho mediúnico com ele, junto com outros companheiros. Havia se comunicado vários espíritos de muita religiosidade, mas muito pobres de sentimento. Espíritos vingativos, odiosos, perseguidores, padres, protestantes, etc., que haviam se equivocado no trabalho da religião. E ao final, depois de atender aqueles sofredores, aqueles companheiros equivocados, eu estava como doutrinador, inclusive, esse médium diz assim: há um espírito aqui que quer fazer uma alocução, quer falar uma mensagem, e eu vou cair em transe sonambúlico para que a mensagem seja a mais fiel possível. E ele entrou em transe sonambúlico e o espírito começou a dizer: meus amigos, eis que eu vos trago um convite para que busquemos a Jesus, etc, etc. E foi nos exortando à caridade, ao amor, à bondade, com um ímpeto e com uma força grandiosa. E eu fui, a mensagem inclusive está gravada, e eu fui ficando embevecido, e ao final ele encerrou, depois de uns 5 minutos de fala, ele encerrou dizendo assim: abraça-vos carinhosamente João Calvino, o reformador que não reformou-se a si mesmo. Ele, 400 ou quase 500 anos depois, vem dar numa casa espírita o testemunho de que ele fracassou como religioso, apesar de ser venerado no mundo inteiro, como um homem que instituiu e consolidou o protestantismo. E agora vem trazer os companheiros equivocados que ele ajudou, a ponte benigna que eu irei encontrar daqui a pouco. E quando a minha sandália rompe, antes eu gritava e xingava, agora eu assento numa pedra. Eu remendo a minha sandália e digo: Senhor da bondade divina, muito obrigado pela pedra amiga que me acolhe nesse momento da minha necessidade. E quando eu chego à fonte, eu me ajoelho e digo: bendita és fonte, lágrimas dos deuses que descem da montanha, para descedentar a mim e meus animais, para dar minha vida. E agora, quando eu vou buscar a minha lenha, eu pego o meu machado, eu adentro pela floresta, eu escolho uma árvore cujo galho esteja doente, envelhecido.
Eu peço licença à árvore e digo: árvore, irmã querida, eis que darás a mim, o pobre sertanejo, o pobre camponês, me darás um galho da tua beneficência, para que eu possa aquecer o meu lar. Eu te retiro o galho, presto veneração à floresta, e agora toda a floresta está cheia de árvores, porque já não corto mais as árvores, apenas os galhos. E então é isso. Antes de ser espiritualizado, eu carregava água e rachava lenha. Agora eu racho a lenha e carrego água. A diferença é quando nós estamos em sintonia com o cosmos, com o universo, ou quando nós estamos digladiando contra a natureza, na qual nós viemos para o processo do aperfeiçoamento espiritual. E é por isso que nós iremos, enquanto espíritas, ter essa luta do dia a dia para sermos espíritas de verdade, para sorrir na adversidade, para buscar a essência da vida espiritual, que é diferente da religião, para que nós não venhamos, conforme muitos companheiros querem, trazer para a casa espírita todas as formalidades. Existem aqueles que querem que a gente coloque santos na igreja, que nós colocamos rituais, ou melhor, os santos na casa espírita, ou coloquemos rituais na casa espírita, ou tenhamos que fazer dessa ou daquela forma o passe, porque se não for assim não tem efeito. Nós temos aqueles que são os fundamentalistas espíritas, que dizem assim: não está escrito na obra de Kardec, então não é verdade. Enquanto Allan Kardec diz que a doutrina espírita é uma ciência, e como é ciência, ele evolui. Se em algum momento ela for encontrada em contradição com a ciência, ficaríamos com a ciência, para que nós pudéssemos estar sempre com a verdade, porque a verdade liberta. Então nós, os espíritas, temos esse grande desafio. Enquanto nós não entendermos que nós somos espíritos encarnados, para tentarmos sair desse processo das formalidades exteriores, dos rituais que nos escravizaram ao longo dos séculos, para a libertação espiritual, nós seremos essas criaturas comuns como qualquer outro. Aqueles outros que, quando nós chegamos aqui na casa espírita, nós temos uma prece linda, louvamos a Deus por toda a beleza. Mas quando nós saímos pela porta, e nós chegamos lá em casa, e nós ligamos na televisão, ou na internet, ou no rádio, etc., aí diz assim: o deputado fulano de tal foi montado na sua casa uma mala com 51 milhões de reais. Aí nós começamos a xingar os piores palavrões, porque nós somos religiosos aqui e lá nós somos comuns. Porque se nós fôssemos espíritas, nós diríamos: Senhor da vida, acorde o meu companheiro irmão, ele é um sofredor, ele é tão desgraçado, que ele tem milhões, mas não tem mais nada. Ele não tem dinheiro, ou melhor, ele tem o dinheiro, mas ele não tem família, ele não tem amigos, porque todos são traidores. Ele não tem ninguém, ele é um perseguido, ele é um enlouquecido, porque ele se apegou à matéria. Ajude-o a libertar-lhe. Porque dizem os teólogos que o cerne do Evangelho de Jesus, o núcleo do núcleo, é aquela parábola do filho pródigo. Ela tem tudo. Ela tem toda a essência de uma doutrina, a parábola do filho pródigo. Ela incita ao perdão, à bondade, à mansuetude, etc, etc, etc. Então aquele indivíduo que levou 51 milhões é aquele desgraçado que foi para fora de casa e desperdiçou os bens do pai. E agora ele está voltando em frangalhos, com os pés descalços. E o pai: ah lá meu filho, vem meu filho, faremos uma festa em tua homenagem. Os irmãos dizem: ele é um bandido, ele desfacelou os bens da humanidade. Para os espíritas, para os cristãos, melhor dizendo, ele é um desgraçado. Ele merece as nossas orações. Ele não merece ser apedrejado, lançado ao fundo do poço ao qual ele já está lançado. Isso é espiritualidade. Aqueles, nesse momento em que nossa humanidade parece que periclita, em que o mal parece que domina e sufoca-nos a cada dia, aquele que tem espiritualidade sabe permear, porque ele não tem ódio. Eu não tenho que odiar um desgraçado que já é um indivíduo desgraçado por si próprio, que já se equivocou,
Porque naquele posto dos mais visíveis para nós, que são os políticos, poucos de nós venceríamos. Poucos de nós. A maioria de nós fracassaríamos. Eu estava no norte de Minas Gerais fazendo uma palestra, quando o companheiro da nossa doutrina estava me falando de um fato doloroso na casa espírita pequena como essa, e havia um tesoureiro, e todo o dinheiro que entrava ele gastava com ele mesmo, ele consumia, ele guardava na sua conta bancária, agarrado ao dinheiro. E o dia que descobriram, chamaram o companheiro numa reunião, conversaram com ele, ele chorou, pediu perdão, porque ele tem essa tendência, ele ainda não consegue dominar quando ele vê dinheiro. Imagina se ele visse milhões, faria igual. Porque somos o pior. E enquanto mantemos a faceta da religiosidade, isso é que nós temos que trabalhar em nós. Porque fora disso, nós vamos encontrar, lamentavelmente, grande massa dos religiosos, inclusive espíritas, nas regiões do sofrimento e da dor no mundo espiritual. Porque nós sabíamos e não fizemos. Narra-nos o espírito Humberto de Campos, através das mãos luminares de Chico Xavier, que uma determinada madrugada Allan Kardec acordou, quando ele elaborava o livro dos Espíritos, e ele é levado por mãos amigas até uma região, um vasto vale de dor, onde as almas regurgitavam a dor e o sofrimento, lamúrias e dores imensas. E Allan Kardec, então, estupefato, olhando aquele vale de dores e sofrimentos, de imprecações, ranger de dentes, pergunta ao benfeitor espiritual: quem são esses infelizes? São aqueles que lançaram a pedra no Calvário e sangraram Jesus? Não, respondeu o Espírito. E aqueles eram muito ignorantes. Eles foram levados às reencarnações posteriores de educativas, porque eram espíritos muito ignorantes e pobres, manipulados pela massa. Então, quem terão sido esses? Terão sido esses os grandes generais da humanidade que massacraram povos, os vândalos que invadiram povos, massacraram, estupraram, mataram, ensanguecidos pelo mal, enseguecidos pelo mal. E os espíritos responderam: não, aqueles eram espíritos brutos, estão nos ciclos das reencarnações, dos processos regenerativos. E ele foi perguntando, até que, não tendo mais o que perguntar, ele perguntou: então quem são? E o Espírito respondeu: esses são aqueles que sabiam tudo o que tinham que fazer e não fizeram. Diz o Espírito Humberto de Campos que Allan Kardec retornou ao corpo em Paris, de madrugada, acordou e, suarento, diante daquela cena que ele chocou profundamente, ele levantou, foi à sua escrivaninha e escreveu uma pergunta que ele submeteria aos espíritos no outro dia, na próxima sessão. E ele fez aquela pergunta assim: para agradar a Deus, bastará que o homem possa fazer bastará apenas que ele faça o bem, ou melhor, que ele faça apenas, que ele não faça o mal e que ele não faça o mal, melhor dizendo. E os espíritos responderam: não. Na próxima sessão ele submeteu e os espíritos responderam: é necessário que ele faça o bem no limite das suas forças. É no limite das nossas forças. Mas não é a força de trabalhar no campo, de arrumar dinheiro para alimentar a cesta básica, de levantar comida para o pobre, etc. É a força interior. É aquela que eu tenho que me obrigar a orar pelos meus adversários. Sejam eles políticos, religiosos, sejam eles familiares, sejam eles do trabalho, eu tenho que orar por eles. Custe-me o que custar, porque esta é no limite das minhas forças, mas eu tenho que fazer. Porque o dia que eu conseguir fazer a primeira vez, aí fica mais fácil na segunda. E esse processo, eu tenho experiência própria, porque eu falo em vários lugares, e no ano de 2015, me parece 2016 talvez, eu estava fazendo uma palestra como essa, sobre a doutrina espírita e a espiritualidade, e eu falei sobre um determinado indivíduo que foi o segundo homem mais poderoso do Brasil, que eu vou dizer o nome respeitosamente, que se chama Eduardo Cunha. E naquele momento ele estava sendo preso, ele havia sido o segundo homem mais poderoso do Brasil, e ele almejava ser o primeiro, ele tinha um plano para isso.
e já estava indo para a cadeia. Então, na minha palestra, eu disse que ele é um desgraçado, um sofredor, e por ele nós deveríamos orar. E um companheiro da tribuna teve a audácia de levantar e pediu para ele pena de morte, forca, etc, etc. A plateia ficou assombrada, porque nós temos costume de fazer isso no interior nosso, camuflados hipocritamente, mas publicamente às vezes não temos coragem. Ele teve coragem. A não ser que esteja com o Facebook na mão. E aí eu tive que acalmar e dizer, não, meu companheiro, doutrina espírita é caridade, ele é um sofredor. E ele queria rebater, ninguém lhe deu, eu vou conversar, nós vamos conversar depois. Depois que terminou a palestra, eu perguntei, esse companheiro, ele é visitante na casa espírita? Não. Tem mais de 10 anos que ele frequenta aqui. Meu Deus, possuído do ódio. E como que ele pode ter trabalhado a doutrina espírita e não ver naquele pobre indivíduo um sofredor? Ele é um sofredor. Ele é um desgraçado. Não tem família, não tem filhos, não tem parentes, não tem mais ninguém. Todo mundo foge dele. É um homem atrás da grade. É um homem devedor para com a sociedade. E aí então, eu tive uma outra pergunta que eu fiz para o meu amigo espiritual, que de vez em quando me dá algumas. E ele então me perguntei assim, mas por que razão na política do Brasil, por exemplo, nós temos algumas pessoas que estão indo para a cadeia e outros que têm muitas e muitas provas dos seus envolvimentos em vários setores da corrupção, do tráfico, etc. E essas pessoas não vão para a cadeia. E o Espírito me diz assim, meu amigo, esqueceste de que Deus coloca não coloca fardos pesados em ombros frágeis? Aqueles que estão na cadeia são aqueles que têm condições de suportar já o chamamento do retorno à casa do Pai. Os outros não têm, porque se colocarem vão suicidar, vão enlouquecer. E como a justiça divina é tão perfeita e tão boa, permite-lhes dar um tempo a mais para que a amargura, o sofrimento do dia a dia, a execração pública, dos amigos, a execração pública vai trabalhar. Você diz, você tem razão. O tempo foi passando e as coisas vão acontecendo, porque a verdade, dizia-me um professor quando eu estava na adolescência, dizia assim, não preocupem, porque a verdade é como azeite, colocado na água sempre vem à tona. Isso nunca me saiu da memória. A verdade é essa. Eu não tenho que ser o acusador de ninguém. Eu tenho que ser o acolhedor. O indivíduo que estende as mãos, porque isso é espiritualidade. E para isso eu estou trabalhando, porque eu sou também um desgraçado, como eles. Só que camuflado por um corpo novo, pela oportunidade de um corpo que me faz parecer iluminado, quando trago as chagas da alma dentro de mim mesmo. Todos nós trazemos. Todos nós somos irmãos equivocados da humanidade. Entender esse processo como indivíduos que no processo do entendimento da humanidade viemos dos séculos transgredindo leis, mas também aprendendo, crescendo, avançando para os rumos do porvir, somos nós. E esse entendimento antropológico é que nos faz estar acima das misérias humanas. Enquanto todos usam a rede social para difamar e enlouquecer, nós usaremos para bem dizer, para falar bem. Se não podemos falar bem, também não falar mal. Mas diz-nos uma extraordinária, talvez a mais extraordinária mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama O Homem de Bem, que não foi ditada por espírito nenhum, foi escrita por Allan Kardec, em que ele fala que o verdadeiro homem de bem, quando tem que expor o mal de alguém, sempre coloca o bem em primeiro lugar dessa pessoa. Eu não tenho que dizer que o fulano é isso ou aquilo de mal, de criminoso, etc. Primeiro ele deve ter alguma coisa de bom. Se ele não tivesse, não estaria encarnado no planeta Terra para o processo da evolução. Estaria nas regiões inferiores, aguardando mundos inferiores, mas está na Terra como nós. Esse processo da espiritualidade é o momento de agora da humanidade nossa. Porque para muitos de nós, esse processo religioso já cansou. E é preciso que agora busquemos a espiritualidade. E é por isso que o Espiritismo, nós trabalhamos em doutrina espírita, sem trabalhar, ou da menor maneira possível, trabalhamos a religião. Porque nós estamos trabalhando a espiritualidade.
A religião ainda brota de nós, porque somos criaturas que viemos dessa ancestralidade religiosa, mas trabalhar a espiritualidade é o objetivo único da nossa encarnação. E é algo que ninguém vê. Porque antes nós dirigíamos automóvel, agora continuamos dirigindo automóvel. Antes nós assistíamos televisão, agora continuamos assistindo televisão. A diferença é que antes assistia televisão para ver a desgraça alheia daqueles programas tenebrosos que aparecem, em que as pessoas indicam para todos os crimes a pena de morte, a cadeia, etc. e tal, para se locupletar com aquela farra de loucura. Agora nós assistimos para orar. Porque quando diz assim, o fulano de tal, o sequestrador, está dentro do ônibus com um refém, os policiais em torno. Se eu sou um indivíduo que só tem religião, diz assim, Moisés falou para matar, não sei quem, fulano, líder tal, disse que é para excomungar, para colocar na cadeia. Mas se eu tenho espiritualidade, eu digo, Senhor, diante dessa televisão, abençoe esses policiais, para que eles tenham no exercício da sua função, para que eles não tenham ódio, nem que precise até de atirar, mas que não tenham ódio, para que o pobre infeliz e tresloucado, que não tem um refém, seja iluminado pela chama divina, que ele atinja o alvo. Eu posso fazer isso, porque eu sou Deus. Já nos disse a nossa amiga Laura, nós somos deuses, mas Jesus Cristo é que nos diz que nós somos deuses. E como deuses, nós somos criadores. E como eu sou o criador, eu posso aliviar um sequestro, se eu quiser. Porque no momento que tem milhões de pessoas no Brasil, vendo a televisão dizendo, mata, atira, joga em cima, esquarteja, eu posso infiltrar, porque o amor tem essa possibilidade. E na cabeça daquele indivíduo de falar, Jesus te ama. O amor vence, afrouxa os laços do ódio. Eu posso orar por ele, e eu posso fazer um milagre. Ele pode soltar o refém, mas ninguém faz isso. E todos somos religiosos no Brasil. O país mais religioso do mundo, talvez 98% das pessoas se declaram religiosas em qualquer religião, mas odeiam. Clóvis, se me permite, hoje pela manhã, eu já tinha visto, mas não tinha assistido ainda, eu estava na aula de criminologia hoje de manhã, e eu assisti o documentário do Holocausto Brasileiro, que até foi em Minas Gerais, Sim. Sanatório de Barbacena, né? Aquela sociedade ali, em boa parte, aquela comunidade onde 60 mil pessoas foram vitimadas, um dos episódios mais tristes da história do país, ali durante décadas foi tocada por religiosos. E deixaram aquilo acontecer. Procure, deve ter no YouTube. Procure e façam a prece depois pelas almas, porque o ambiente espiritualmente lá, né? Não sei se Patinga é perto, mas o ambiente deve ser. Essas são as diferenças que nós temos que perceber. É preciso ter sentimentos. É preciso trabalhar na espiritualidade. Nós não podemos seguir a onda comum desse momento trágico da humanidade, onde que nós estamos digladiando ódio, terror, para que nós não entremos na mesma onda. Temos que ter sentimentos de compaixão. Nós podemos mudar a história de um país, a história de uma nação. Quando, na Segunda Guerra Mundial, a cidade de Leningrado foi cercada por 3 anos pelas tropas alemãs. 1 milhão de pessoas morreram de fome e de frio. E eu tive a honra de conhecer uma senhora que morreu ano passado, que ela viveu esses 3 anos dentro, cercada por essas tropas. A única coisa que salvou Leningrado foi o amor. Porque ela me disse, ela tinha na época 18 anos de idade, estava esquelética. As pessoas se deitavam no chão, não tinham força para levantar e morriam ali. Pela fome, cercados durante 3 anos pelas tropas alemãs. Mas um indivíduo compôs uma ópera, ele era o maestro da ópera, mas ela estava destroçada. 3 anos havia cessado a voz da ópera, da orquestra de Petrogrado, de Leningrado. Então ele um certo dia, no frio escaldante, na fome esquelética que ele estava, ele concentrou e foi fazer uma ópera. E ele fez. A ópera ficou tão interessante que ele levou a rádio que funcionava, e a rádio resolveu tocar a sua ópera.
Eles não tinham naquela época, não tinham o recurso que tínhamos hoje, chamaram todos os componentes da ópera, os que não tinham morrido, e juntaram de novo para poder fazer uma apresentação para a rádio, tocar para a cidade de Leningrado. Ela falava de estímulo, de amor, de união, de compaixão. Disse a história que esse movimento passou a se repetir todos os dias na rádio, irradiava todos os dias, de manhã e de tarde, a ópera, que falava de amor, de união, de fraternidade entre os irmãos. E todos aqueles homens desfalecidos, esqueléticos, miseráveis, que estavam morrendo de fome, 2 milhões, 3 milhões que ainda restavam na cidade, levantaram-se de uma hora para outra, reagiram e rechaçaram as tropas alemãs e venceram o cerco. E 7 dias depois, começaram a chegar os trens com alimento para aquela cidade. Graças ao impulso de um homem que teve a capacidade de fazer uma ópera, ao invés de ódio aos alemães, ao invés de acendrar o ódio entre o povo que estava na miséria, na fome, ele resolveu fazer a ópera do amor, da bondade, para irradiar a eles a esperança, para lhes falar de que havia um futuro, de que havia a possibilidade da reação. E assim salvou-se a cidade de Leningrado, que segundo os traçados de Adolf Hitler, ela deveria ser varrida do mapa. A Leningrado, que é considerada a Paris da Rússia, de tão bela que é. Graças ao sentimento de um homem, logicamente envolvido pelos bons espíritos, que tocaram aquelas criaturas para que eles pudessem animar 2 milhões de pessoas a reagir, para que não morressem todos. Esses são os valores que nós temos que resgatar para nós mesmos. E nós vamos continuar a dirigir carro, nós vamos continuar a ir na praia, nós vamos continuar a fazer o nosso almoço, o nosso jantar, a ir ao nosso trabalho e voltar para casa, tomar o ônibus, mas de maneira diferente, de maneira proativa, de maneira positiva, porque nós compreenderemos que nós já não somos mais religiosos, nós somos espiritualistas, nós somos espiritualizados, ou estamos a caminho disso, porque esta é a finalidade da doutrina espírita em nós. Fora disso, iremos nos enganar, iremos chegar ao fim das nossas existências como espíritas, aqueles que se encontram obsessivos, que se encontram depressivos, porque atravessaram a existência e não descobriram o néctar do amor, não descobriram o néctar da bondade, não trabalharam o seu interior e ficaram apenas nas formalidades. De modo, meus caros amigos, que nesses dias difíceis da nossa existência, que nós temos a honra de estar encarnados, porque estar encarnado agora é uma honra. Muitos de nós reclamamos porque a vida poderia ser melhor. É uma honra, porque nós temos a oportunidade de discernir entre o bem e o mal, claro, às nossas frentes. Nós podemos rechaçar a oportunidade de fazer o mal e abraçar com galhardia o bem que nos espera, o bem que bate em nossas portas, de ganhar a espiritualidade, de romper como uma borboleta rompe a casca da sua ninfa para tornar-se uma borboleta ou ficar enclausurado nela e morrer asfixiado. Deveremos avançar no nosso propósito de espiritualizar-nos a cada dia, porque esta é a nossa função. Enquanto seres antropológicos que viemos de um processo encarnatório de múltiplas encarnações, nós iremos entender claramente por que razão há tanto sofrimento na Terra. Porque a razão nesse momento em que a Terra regurgita dor, há tanto amor escondido. E nós iremos aliar-nos ao amor, à bondade, à mansuetude. Não iremos dar ouvido à cantoria louca que passa, para que nós possamos repetir como se repete na Sibéria. Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Enquanto os cães da maldade reverberam na mídia a loucura de cada dia, nós vamos passando com a carruagem do amor, da bondade, da mansuetude, estreitando os nossos corações. Não é necessário os grandes feitos da caridade, é necessário os pequenos feitos do amor a cada dia. Na prece, na oração, no bem desejar aos outros, para que nos aconteça aquilo que nos diz o Espírito Emmanuel no livro O Consolador. Quando naquele livro, que é livro de pergunta e resposta, alguém perguntou ao Espírito Emmanuel o que nós, os encarnados, deveremos fazer para que a ajuda dos bons espíritos chegue com mais
intensidade, com mais efeito, tenham mais efeito sobre nós. E todos nós esperávamos que Allan Kardec, ou melhor, que Emmanuel respondesse talvez que faça 10 orações por dia, tome passe de manhã e de tarde, pegue água frutificada, etc e tal. Ele respondeu numa simples frase: querer o bem. Só isso. Querer o bem, para que os Espíritos possam nos ajudar. Mas o que é querer o bem? É quando eu quero o bem para o meu bebê, o meu filho, o meu neto, o meu amigo, que eu estreito no meu peito. Mas eu quero o bem para o meu irmão, que cometeu um grave crime, que estuprou, que matou, que enlouqueceu. Eu quero o bem para ele, para que ele se liberte. Eu oro por ele. Querer o bem. O bem não nos escolhe, porque se nós fizermos o bem somente àqueles que nos querem, que mérito isso teremos? Disse Jesus, não sou eu. É querer o bem. Quando nós estamos na sintonia do bem, aí os bons espíritos encontram recurso psíquico para entrar na nossa intimidade psíquica e nos ajudar de maneira valorosa. Porque querer o bem, nós estamos equivocados. Somos espíritos equivocados. Nós queremos o bom, que é o contrário. O bom para nós, ou o que nós julgamos que é bom para nós. De modo, meus caros amigos, que nesta noite, com agradecimento a todos os nossos corações que aqui nos encontramos para essa conversa amiga, busquemos a Jesus no seu sentido mais amplo, não no sentido religioso, porque ele não era religioso, mas no sentido amplo de amar o próximo como a si mesmo, de estender os nossos laços da fraternidade humana, de querer o bem em toda parte, de espargir luzes por onde nós passarmos, de agradecer a misericórdia divina pela tua encarnação, ainda que o corpo tenha os seus achaques, quaisquer que sejam, para que nós então encontremos o néctar divino da espiritualidade e nos libertemos das nossas fobias e nossas loucuras que nós viemos trazendo ao longo dos tempos, porque fomos muito religiosos, poucos espirituais e por isso mesmo a nossa decadência. Que o Senhor nos guarde na sua infinita misericórdia e nos ajude a buscar a iluminação, que é o nosso desiderato maior. Muito obrigado. Vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade maravilhosa de podermos estar aqui nesta casa de oração. Agradecemos, Senhor, por esse irmão que veio de tão longe nos trazer tão gratificantes palavras, ensinamentos, coisas que nós sabemos que devemos fazer, mas que esquecemos sempre de lembrar. Senhor, que a partir de hoje possamos ser, dentro dos nossos corações, mais espíritas, mais espiritualistas do que religiosos. Que possamos, Senhor, lembrar que de todos os candidatos do mundo, quando falamos de política, que sejas tu nosso candidato único, que é o candidato do amor, do perdão, da fé, da união, que possamos, Senhor, saber que a verdade sempre virá à tona e sempre nos libertará. Que possamos viver a Tua verdade, meu Pai, em cada uma das nossas obras. Que possamos ser obreiros. Que possamos fazer com que as mãos que nos destes e que podem trabalhar pelo bem dos outros, pelo bem comum, possam ser ajudadas, possam ser úteis, que possamos a cada momento, Senhor, entender que quando Kardec recebeu a tua intuição de começar a sua obra, e que estas vieram parar, graças a Ti, em nossas mãos.
Sabemos que Tu esperavas que cada um de nós pudesse também continuar esta obra, colocando-a em prática, que possamos nos despojar dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, que possamos, Senhor, usar todo esse aprendizado para colocar em prática a nossa missão de amar, de agir, de pensar no nosso próximo antes de nós mesmos. Que possamos, Senhor, ser espíritas só não nessa casa, mas especialmente ali fora. Quando chegarmos nos nossos lares, que possamos orar mais, evangelizar. Hoje o meu irmão lembrou uma coisa que eu não havia pensado. Olhando a minha televisão, eu posso evangelizar aquele irmão. Foi uma lição muito grande, que cada um de nós possa pensar que não fomos colocados neste plano por acaso, que não começamos, Senhor, um trabalho para deixá-lo ao léu, mas que cada dia nossos corações se edifiquem mais no Teu amor, no Teu exemplo, e possamos estar mais próximos daquilo que esperas de cada um de nós. Que possamos, Senhor, ser obreiros, arregacemos as nossas mangas e nos coloquemos prontos ao Teu trabalho. Ajuda-nos, Senhor, a agirmos lá fora com todo esse ensinamento que tivemos gratificantemente esta noite, nesta casa. Obrigado, Senhor, por tudo que temos, mas especialmente por tudo que somos, porque somos Tuas obras. Somos deuses, como disse a nossa irmã. Obrigado, Senhor, por fazer-nos semelhantes a Ti e por esta oportunidade tão abençoada. Que possamos ir aos nossos lares acompanhados, Senhor, por essa espiritualidade de luz. Que possamos, Senhor, ser guiados pelas Tuas mãos. Vamos dirigir, mas que sejam as Tuas mãos a nos guiar. Que os nossos lares sejam abençoados, de todos aqueles que aqui não puderam chegar, Pai. Recebam o Teu amor, a Tua bênção, a Tua proteção divina. Que assim seja.